primeira mulher, a primeira mãe, a primeira bruxa, a rainha e mãe dos súcubos, a primeira esposa de Adão, injustiçada, condenada por não querer se sujeitar ao marido e abandonar o Éden, esperta, voluptuosa, sagaz, provou do fruto do conhecimento do bem e do mal, alcançou imortalidade e assim conhece todos os mistérios do mundo. Quem é essa personagem? Shalom! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, já se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Não esqueça de deixar o seu like. Enfim, quem é essa personagem? Quem é essa primeira mulher de Adão, a mãe de todos os demônios? Quem é Lilith ou Lilith em hebraico? Bom, para a gente falar sobre ela, é necessário a gente entender um pouco mais a história dela e da mitologia em torno do seu nome. Ela, como uma deusa, demônia, como a primeira mulher de Adão, o nome Lilith ou Lilith, como a gente costuma falar por aqui, se popularizou, ganhou realmente destaque através de histórias e mitos que surgiram na Era Medieval, ou seja, na Idade Média, séculos depois de Cristo. E um dos livros que vai falar sobre ela como primeira esposa de Adão, além de apócrifos judaicos, é um livro cabalístico judaico chamado Zorra, que é um dos livros mais ou das obras mais conhecidas, mais famosas da Cabalá judaica. Ali vai dizer que ela teria sido, então, a primeira esposa de Adão. A gente precisa também ter em mente que essa obra também surgiu ali na Idade Média, quando esse mito se popularizou de uma forma muito grande. Agora, se tratando um pouco mais da história, como que surgiu essa parada? Como assim, Kimberly? É simples, eles pegam ali no capítulo 1 do livro de Gênesis, o versículo que diz que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Isso no sexto dia. No capítulo 2 é que vai falar, então, sobre a questão de Eva. Então, eles pegam essa brecha para dizer que realmente Adão teria tido uma primeira esposa antes da criação de Eva. E como que desenvolve, então, essa história dentro da mitologia? Lembrando que para você saber de tudo, inclusive a minha opinião, eu vou dar no final do vídeo, depois que eu explanar tudo, desde a questão mitológica até a arqueológica. Então, segura aí, assiste até o final e vamos lá. Lilith, ou Lilith em hebraico, na fábula judaica, é um nome que está ligado à palavra lelalá, que significa lamento. Lamento no sentido destrutivo, porque Lilith, ou Lilith, vai ser uma figura antagônica, de insubmissão, rebeldia e aquela fúria e ao mesmo tempo liberdade. Uma mulher que foi criada da mesma matéria de Adão. E uma vez que ela foi criada da mesma matéria de Adão, do barro ali, do pó da terra e não da costela, diferente de Eva, ela, como diz nos apócrifos judaicos, não aceitava estar submissa ao homem ou sujeita ao marido. Dessa forma, ela questiona até mesmo a questão do ato sexual, que ela teria que estar debaixo do homem. Ela não aceita isso. Por que ela teria que se abrir para recebê-lo? Se os dois são criados da mesma matéria, isso é uma injustiça. Ela não é um ser inferior, ela é de igual para igual. E os apócrifos vão dizer que neste contexto, ela então percebe que não vai ser atendida, que as suas considerações não serão ouvidas, não serão atendidas e resolve voluntariamente sair do Gan Eden, ou seja, do jardim, sair ali do paraíso e vai até o Mar Vermelho, lugar de desolação, lugar de habitação de demônios. E ela fica ali. Aí Adão fica lá naquela, nossa, agora eu tô sozinho, todo mundo tem par e eu não tenho. E aí os apócrifos vão dizer que Deus envia 3 anjos até o Mar Vermelho para tentar convencer Lilith a voltar ao jardim, mas ela se recusa, mesmo eles ameaçando afogá-la no mar. E aí eles voltam sem Lilith. E aí Deus tem que fazer Eva, né?
né, o Adão tá sozinho, faz ele ficar com sono, daí tem que fazer a Eva e faz a Eva dessa forma. Enquanto Lilith se une sexualmente a diversos demônios ali nas águas do mar, ou como diz em outras interpretações, ela se une sexualmente a Samael, que na Cabala judaica é o nome de Satã ou de Satanás, na Cabala judaica. Então ela se une a Samael, se torna imortal, se torna mãe de demônios, eles têm filhos demoníacos, ela se torna então a lua negra, a mãe da escuridão, a rainha das trevas, a rainha dos demônios. Começam a atribuir a figura dela algumas coisas demoníacas, algumas obras das trevas, como esterilidade, abortos, enfermidades em crianças, assassinatos, adultérios, poluição noturna. Então todas essas coisas relacionadas à área sexual começam a ser atribuído a Lilith. E ali na era medieval, no período medieval, ela ganha muita fama. E aí qual que é o mito envolvendo ela? Para saciar sua fúria, ela resolve então enganar Eva, se transfigurando ou se materializando, se transfigurando como serpente. Ela seria então a serpente do jardim que engana Eva e se vinga de Adão, provocando a expulsão de ambos. E aí já na idade média, na era medieval, para saciar sua fúria, ela chegava a matar 40, 60, 100 crianças por dia, né, por noite, como diz os apócrifos. Somente as crianças e bebês que tivessem uma fita enrolada no braço com o nome dos 3 anjos que tentaram convencê-la a voltar ao jardim eram poupadas, porque esse foi o juramento solene que ela fez na presença de todos os anjos demônios, que aqueles que tiverem com a cordinha ou com a pulseirinha lá, com a fitinha, ela não iria destruir, ela não iria provocar destruição. Então dessa forma o nome dela começa a ser associado. As mulheres da idade medieval ficavam ali de olho na hora que os seus maridos estavam dormindo para ver seus movimentos, ver se eles não iam ter algum tipo de poluição noturna. Afinal de contas, né, vai que Lilith invade o sonho dele e começa a seduzi-lo. Enfim, não há dúvidas de que essa figura mitológica, ela foi muito reverenciada e ela é referenciada até hoje como uma bruxa, como a mãe, né, de todos os demônios, a mãe dos súcubos, que é uma classe demoníaca ligada à área sexual. E existe inclusive religiões pagãs antigas que estão ressurgindo agora na modernidade e que cultuam essa figura como realmente um demônio, como uma deusa, como uma mãe. Na verdade, eles nem se dizem como uma religião, eles meio que se autodenominam uma filosofia de vida, como o luciferanismo, o Wicca. Então eles veem Lilith como uma mãe bruxa mesmo, e eles creem, eles fazem culto, reverência a ela, mesmo na modernidade. Então o que acontece? A partir das tradições antigas, eles veneram e cultuam agora, tipo, hoje em dia mesmo, no século XXI. E assim, é uma modernização de práticas ancestrais pagãs, aderindo cultos a panteões como nórdico, celta, assírio, grego, enfim. Então, na verdade, esses cultos, esses rituais pagãos estão ressurgindo e existem pessoas que realmente cultuam e adoram essa pessoa, essa personagem, essa demônia, essa deusa, enfim, esse ser maligno, porque é um ser das trevas, chamado Lilith ou Lilith. Mas, como eu disse, somente na Idade Média é que ela começa a ser colocada como a primeira esposa de Adão. Os fiéis a Lilith, eles também explicam que Lilith, ela teve outros nomes em outras culturas, como Ísis no Egito, Ishtar, Astarte. Então Lilith é só mais um nome dessa mesma deusa. Só que é importante a gente abrir um parênteses aqui, que com exceção da questão sexual, a história de todas essas Ísis, Ishtar, Astarte são parecidas, mas em nenhum momento é falado ou linkado a Adão ou alguma figura da criação. Somente na Idade Medieval que eles começaram a fazer essa ligação. Agora, quando que ela começou a ter mais ênfase agora na modernidade, já que ela é um personagem medieval mitológico antigo? A partir da metade do século XX, na segunda onda do feminismo, Lilith começou a ser elencada novamente como uma figura de independência e insubmissão, uma figura de a mulher ou da essência feminina que vai contra o patriarcado, que vai contra a submissão, e ela começou a ser reverenciada, colocada novamente em destaque em virtude dessa história mitológica de que ela foi a primeira feminista. Na verdade, o mundo já tinha a primeira feminista, que era, no caso, Lilith
ou Lilith. Apesar de estar no Zohar judaico, e eu sou a primeira a falar sobre a importância de estudar a cultura judaica, o hebraico, enfim. Nós não podemos esquecer, nós não podemos esquecer de alguns detalhes. O Zohar, por exemplo, que é uma obra cabalística, mais usada por judeus que estudam a parte mais mística da Torá oral, ele foi escrito no período medieval, principalmente quando a Lilith, no caso, esse mito, essa mitologia da Lilith estava mais em evidência. Mas é importante lembrar que, assim como na época de Jesus, nem todos os judeus são unânimes ou concordam com todas as interpretações que existem da Torá. Na verdade, existem até algumas interpretações judaicas que são praticamente o oposto de outras. Então, eles não concordam em tudo. Eles concordam no que está escrito na Torá, escrita ali, mas as interpretações, às vezes, há divergência. Então, a gente precisa sempre filtrar, ok? Então, o Talmud, que é a Torá oral, chega também a citar Lilith umas 4 vezes, personifica ela como a rainha dos demônios, mas diferente do Zohar, não vai colocar ela como a esposa de Adão. Vai mencioná-la como uma criatura maligna, como uma criatura espiritual do mal, mas não como a primeira esposa de Adão. Agora, deixando essa parte mitológica mais de lado, a fábula um pouquinho de lado, vamos falar de fatos históricos, arqueológicos, achados. Nos escritos mais antigos de Gênesis, Bereshit, não vai ter a correlação de Lilith como a esposa de Adão. Nos manuscritos do Mar Morto, que tem os fragmentos do livro de Isaías, além do rolo de Isaías, vai realmente, na escrita original, ter o termo Lilith ou Lilith no hebraico, porém, não sem correlacionar com a primeira esposa de Adão. Nós tínhamos visto que na fábula judaica, Lilith tem a ver com a palavra Lelalá, que significa lamento. Porém, Lilith vai ser da mesma raiz da palavra Lail, que significa noite. Então, se Lail significa noite, a gente vai ter uma palavra feminina plural de noite, que serão noturnas, a palavra Liliot. Liliot, Lilith, ou Lilith. Liliote, Lilith. Então, Lilith é criaturas noturnas, conforme o texto de Isaías 34:14, em que ele fala de criaturas noturnas e para isso ele usa o termo Lilith. Nós podemos chegar a 2 interpretações ali de Isaías. Ou ele estava se referindo realmente a esse espírito, Lilith, é a rainha dos demônios que mora nos locais assolados, assim como o Talmud se refere a ela dessa forma, mas sem correlacionar a esposa ou a primeira esposa de Adão, ou de uma forma literal ali, seca, literalmente criaturas noturnas. Mas abre um parênteses aqui também, que Lilith ou Lilith, ela é sempre associada à coruja, que também é uma forma de criaturas noturnas, é coruja, mocho, e Lilith, ela é correlacionada com a coruja, porque a coruja é o símbolo da sabedoria, porém da sabedoria noturna, ou seja, a sabedoria oculta, das trevas, a sabedoria demoníaca da escuridão, vamos dizer assim. Agora, antes de eu expressar a minha opinião, eu quero ainda dividir uma outra coisa com vocês. Nós falamos sobre apócrifos judaicos, nós citamos o Zohar, mas nós não podemos esquecer que tem outras obras judaicas também. E entre elas tem um Midrash, e eu quero ler um texto, na verdade é algo que foi extraído, porque eu vou resumir, não vou ler todo ele, sobre a questão da criação do mundo. Nesse Midrash vai dizer que o mundo foi criado primeiro e segundo dia, conforme diz a Bíblia, conforme diz a Torá em Gênesis, porém, no 6º dia, quando fala no capítulo 1 que homem e mulher foram criados, se referia já a Adão e Eva. E esse Midrash vai separar a criação por hora, lembrando que os tempos são diferentes dos nossos naquela época. Então ele vai dizer mais ou menos assim, até peguei aqui, eu vou resumir para vocês. Primeira hora, Deus juntou o pó da terra. Segunda hora, misturou o pó com água, amassou e formou uma substância parecida com massa. Na terceira, formou o corpo de Adão. Na quarta, soprou a Neshama, que é a alma, que fez Adão se tornar ser vivente, que é o que difere o ser humano das outras criaturas, é a Neshama, que é a centelha de Deus, aquele toque divino, sopro divino que está em nós, que é o que faz a gente poder ou ter capacidade de conscientemente desejar se aproximar dele.
tá? Aí o que acontece? Na quinta hora, Adão se levanta, né? E começa a apreciar as coisas ao seu redor. Uau, né? Que lugar é esse? Que lindo. Na sexta hora, Deus trouxe todos os animais perante Adão. E com a sabedoria divina, ele começa a nomear os animais. Antes de ser estraga prazer, que eu tô lendo aqui nesse Midrash, a gente não pode esquecer que mutação e seleção natural existe. A gente não sabe quantos animais ele teve que nomear. A gente sabe que com o passar dos anos e anos e anos, existem muitos animais hoje. Ainda outros entraram em extinção, então a gente não sabe quais eram os animais que estavam no Éden, quantos eram naquela época. O que o Midrash diz é que na sexta hora ele começa a nomear. E aí nomeando leão, leoa, cavalo, égua, elefante, elefante. Cadê? Eu tô sem par. E aí, então Deus, na sétima hora, que é a hora da perfeição, para quem estuda numerologia sabe o que significa o 7 no hebraico, na cultura judaica. Então, durante a sétima hora, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Aí ele faz ele entrar no sono profundo e faz Eva da costela de Adão. Por que da costela de Adão? Porque quando Adão olhou para Eva, ele falou assim, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E Deus fez Eva da costela de Adão com o seguinte intuito, Adão olhar para Eva e amar Eva como se fosse ele mesmo. Porque de fato ela foi tirada dele, então era como uma extensão dele. E realmente é assim que Deus criou ou instituiu o matrimônio, para que homem e mulher sejam uma só carne, sejam um só, a extensão do outro. E quando você lê na Bíblia, você vai ver muitas menções do amor do homem para com a mulher, mas não vai ver a mulher para com o homem. Jacó com Raquel, Eucana com Ana, Jesus com a igreja, Paulo exortando os esposos a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se você acha que 14 anos de trabalho foram muito para Jacó, imagina Jesus que se entregou de uma forma bárbara, vil e cruel em amor a nós, em amor à igreja. Então a gente sempre vai ver essa intensidade da Bíblia dizendo para o homem amar a sua esposa. Então Deus tira da costela de Adão para dizer, ó, você é um só com ela, ela é uma extensão sua, você precisa amá-la como você ama você mesmo e até mais. E aí esse Midrash vai encerrar dizendo que foi assim a criação do mundo. Homem e mulher foram criados no sexto dia, mas não teve nenhuma Lilith ou Lilith. Foi Eva desde o início. Agora, qual que é a minha opinião sobre isso? Que de fato esse ser espiritual existe. Se esse é ou não é o nome dele, pois eu sei que os espíritos malignos, eles têm diversos nomes e eles receberam diversos nomes durante o decorrer da história. É fato que ele tem esse nome ou recebe adoração por esse nome, sendo chamado por esse nome desde a Idade Média, e que não há como negar a existência desse ser espiritual, porque é um ser que é cultuado, é um ser que é reverenciado, e de alguma forma ou de outra, manifesta o seu poder maligno, através até mesmo das pessoas que acreditam e se consagram a essa bruxa, a esse demônio. Mas, o que acontece? Eu não posso negar a existência dessa mitologia, porque ela está escrita, mas, analisando as histórias em outras culturas, analisando até mesmo a questão de fábula judaica, não há como haver sentido, na minha opinião, na minha interpretação, dela ser a primeira esposa de Adão. Se a gente deixar essa parte dos apócrifos de lado e das fábulas judaicas ou cabalísticas, não há outra ou algum entendimento anterior à Idade Média, que é quando a mitologia dela ganhou força, que represente ou que faz associação entre ela e Adão, como sendo o primeiro casal, o primeiro marido e mulher ali antes de Eva. E se eu pego esse Midrash, que é judaico, eu assino embaixo da seguinte tese, de que o capítulo 2 de Gênesis nada mais é do que a história detalhada do capítulo 1. No capítulo 1, em um único versículo, nós vemos homem e mulher, criou, pronto. E no capítulo 2 é a explicação detalhada de como foi essa criação. É assim que eu interpreto, é essa tese que eu acredito, assim como diversos outros teólogos, arqueólogos, especialistas no hebraico, assim como esse Midrash judaico que a gente acabou de ler, de que Gênesis 2 é a explicação ou é o detalhamento da criação do homem e da mulher descritas no capítulo 1, e não que
que Lilith não é a primeira esposa de Adão, que isso é uma fábula. E Paulo, ele já vai advertir séculos atrás, em Tito 1,14, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Então, essa é a minha opinião. Esse ser existe, ele é cultuado, ele é venerado, existe essa mitologia, porém não é a primeira esposa de Adão. Essa é a minha interpretação, é a forma que eu entendo. E agora eu quero saber de você, qual que é a sua opinião? Lilith ou Lilith é ou não é? Foi ou não foi a primeira esposa de Adão? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais vídeos. E não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Shalom!